Olá pessoal, daqui a pouco nós estaremos transmitindo para vocês o podcast Roda Roda Vira, às 20 horas Brasil, às 23 horas Portugal. Hoje uma transmissão muito especial, estamos comemorando 4 meses do Roda Roda Vira e com isso vocês vão ter a oportunidade de ver os melhores momentos, aqueles melhores momentos que nós passamos aqui com os nossos entrevistados, com os nossos convidados. Então fiquem ligados e até já! E é nesse clima de alegria, nesse clima de descontração, que vamos levando a vocês a luso-brasilidade, cada vez mais essa união entre Brasil e Portugal, trazendo pessoas, não só portuguesas, mas luso-descendentes de destaque na nossa sociedade portuguesa, na nossa comunidade luso-brasileira. E hoje estamos aqui com um convidado de peso, um luso-descendente, um luso-descendente que dispensa até vários comentários, mas vocês vão descobrir mais a respeito da história do grande Léo Fernandes. Prazer. Obrigado Eliana, obrigado João, Obrigado, a toda a equipe aí da produção. Maravilhoso, sensacional esse lugar. Eu não imaginava, já conhecia, né, que a convite dos Joãos aí. Os dois Joãos. E a convite deles já tinha conhecido, né, e hoje um prazer imenso estar participando aqui, falando um pouco. Passando um pouco, né, dessa energia maravilhosa da nossa cultura portuguesa. E o Léo Fernandes é um luso-descendente, filho de português. Assim, tem muito das características físicas do seu tio. Eu estou percebendo aqui. E quem é o seu tio? É o que todo mundo fala, né? O nosso querido, né, já falecido Roberto Leal. Aqui estamos em família do Roberto Leal. Família em peso. Família em peso. Mauro Fernandes, que é o irmão, e agora atrás o filho. E realmente muitas pessoas já devem ter falado isso, não é verdade? Com certeza, você que conheceu também o Roberto e vocês que estão aí, podem ter certeza que não foi só a aparência, não. Porque a veia artística do Léo Fernandes é algo que a gente tem que estar ressaltando. E diz-me uma coisa, Léo, para além da música, o que é que acontece na tua vida? O que eu faço hoje? Olha, eu tenho uma agência de marketing, né, já há alguns anos. E agora, esse ano aqui, né, no ano passado, eu implantei, né, um novo serviço, um escritório novo, que agora tornou 80% do negócio da empresa, né, que é Cidadania Portugal. É verdade, temos aqui Chama
um papelinho. Quer tornar-se um cidadão português? Essa é a pergunta que a gente até vai começar a falar sobre esse assunto tão importante, não é, Com João? certeza, Eli. Cada vez mais nós estamos a receber, digo eu, nós portugueses, estamos a receber muitos brasileiros. Nós já recebemos nesta última, sem querer induzir em erro, neste último ano e meio, quase 2, vai fazer agora 2 anos, mais de 250 mil brasileiros. E faz todo o sentido nós falarmos sobre este projeto que o Léo também tem, porque com certeza vai conseguir ajudar muita gente e muitas famílias, não só na cidadania, como também a adaptar-se, não é? Porque vocês têm muitos contactos, têm uma estrutura muito sólida, Portugal-Brasil, o que facilita também muito essa situação, não é? Exatamente. Eu vou mostrar ali. Então vamos pensar o seguinte, aqui tem um folheto que o Léo nos trouxe sobre a possibilidade de aquisição da cidadania portuguesa. Exatamente. Bom, a princípio, o que as pessoas perguntam muito? Né? Quem pode adquirir a cidadania portuguesa? Pode adquirir. Bom, quem realmente de fato pode já sabe que pode, né? Então ela precisa ali de uma assessoria, né? Que é o que nós fazemos. Uma assessoria geral, então nós fazemos desde da emissão do assento de nascimento, né, do português de origem, né, da família, que precisa ser tirado, né, em no máximo 6 meses, senão ele perde a validade para o processo, e nós emitimos o documento e damos a entrada. Filhos, né, claro. Netos, bisnetos, cônjuges, até trinetos, pode ser que... Trisnetos. Sim, pela nova legislação, não é, Léo? Por quê? Porque assim, o português está aqui, ele já faleceu, enfim, ele teve um filho, ele teve um neto, ele teve um bisneto. Se o filho dele, né, ele é vivo, então ele pode tirar e passar para os demais. Né? Entendi. Então por isso que a gente fala aí que pode, né, tirar até neto, pode até mais. Interessante, né? Essa informação. Mas a segunda geração acima, no caso, né, o avô, no mínimo, tem que ser vivo para adquirir. Né? Aí depois se passa para toda a família, né, quem quiser. E tem muita gente procurando, né, muita gente ou querendo sair, né, procurando novas oportunidades, ou querendo passar para os filhos, passar para os netos, né? Satisfação aqui estar com vocês. O Léo me fez um convite e eu prontamente falei para ele, não quero nem saber o que é, eu tô lá. É desta equipa assim que a gente precisa. Claro, com certeza. Agora, essa junção entre Brasil e Portugal, e convidar vocês, né, que são músicos que trabalham com a música não só portuguesa, mas também com a música brasileira, e agora ainda mais, né, porque o Léo, como sobrinho do Roberto Leal, leva um legado à frente também, juntamente com o Rodrigo Leal, e eu acho que né, tal filho como sobrinho do Roberto fazem isso com esse carinho, com esse amor. Então eu acredito, Caio, que você também esteja aí nessa parceria total, né, sendo neto de portugueses. Claro. Né? Eu acho que assim, o legado da cultura portuguesa no Brasil, ele já é um legado muito rico, né? Todo mundo simpatiza com os portugueses. É impressionante, assim, em qualquer lugar. Não tem uma pessoa que não gosta de bacalhau. Exatamente. Não tem uma pessoa que não gosta do bom vinho. É. Então, assim, esses são pontos que atraíram, assim, as pessoas terem curiosidade um pouco mais sobre a cultura, né? Inclusive, essa música Verde Vinho, eu não posso tocar ela que toda vez eu choro. Quer chorar um pouquinho aí? Você quer chorar um pouquinho? Lança o desafio. É um negócio... Vamos brindar com vinho. Vamos lá? Olha lá, vamos cantar. Olha, Léo. Vai. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar um verde vinho pra que eu possa cantar
canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Isso é lindo, é lindo, bonito mesmo, muito bonito. É uma alegria recebê-lo aqui, Jorge Longa Marques. Muito obrigado, Eliana. Caramba. Muito obrigado, João. Uma honra mesmo. É um prazer estar aqui. É um programa novo, realmente, como você disse, mas tem o selo de qualidade da sua presença, não é? Muito obrigada. Tem uns valores de produção fantásticos. Estamos aqui numa coligação que é um luxo. Estamos aqui dentro de um vagão de um trem, de um comboio. Muito, muito especial. Uma noite muito especial. Muito obrigado pelo convite e desejo o maior sucesso a ambos. Nós sabemos que você tem as suas origens cravadas em Portugal e nós queríamos saber um pouco sobre a sua história de vida, desde a sua infância até chegar a ser esse grande diplomata que você é. Muito obrigado, Eliana. Bom, grande diplomata. Espero que um dia possa vir a ser. Sou alto, portanto já é um bom começo. Mas é modéstia. Mas agradeço as suas simpáticas palavras. Eu nasci na cidade do Porto, sou do bairro de São Roque, especificamente, que é na zona leste da cidade. Nascido e criado, a minha família também é toda de lá, mas ao longo da minha vida tive a oportunidade de morar em vários sítios diferentes, em estudar tanto no Porto, como em Lisboa, como na Áustria. Aliás, na Áustria fui para lá para estudar na altura uma coisa que é muito típica de estudar na Áustria, que é a literatura brasileira. Portanto, toda a gente vai para a Áustria para estudar a literatura brasileira. Estou a brincar, obviamente. Áustria. Não é muito óbvio, não é? Mas a minha ligação ao Brasil começa um pouco por aí, eu estudei letras, estudei português e inglês e acabei por ir para a Áustria estudar. E especializar-me em literatura brasileira, como eu digo, depois de ter estudado já linguística e literatura. Mas mesmo essa minha paixão inicial pelo Brasil não me faria supor que eu acabaria por vir trabalhar para o Brasil. Vir para aqui foi um pouco eventual, os diplomatas, quando têm que sair para posto, têm algumas opções em carteira, têm alguns postos que abrem. E a minha primeira opção, assim que eu vi que existia essa opção, foi realmente São Paulo. São Paulo. São Paulo é uma cidade, acho, muito especial. O resto do Brasil que me pedou, o resto do mundo de língua portuguesa que me pedou também, mas esta é a maior cidade de língua portuguesa, não é? Há uma responsabilidade acrescida por causa disso. E como eu estava a comentar aqui um pouco há pouco, antes de começarmos o programa, é também não só uma boa opção para mim em termos da carreira, mas é a melhor opção para a minha família também. Mas eu vou ser sincero, eu nunca tinha vindo ao Brasil. Eu conhecia naturalmente o Brasil como todos os portugueses conhecem o Brasil. É assim uma terra mítica, não muito distante. Exatamente. Apesar do oceano que nos separa, é um país com quem nós temos uma afinidade cultural muito grande. A cultura brasileira está muito presente em Portugal. E a cultura portuguesa também está muito presente aqui, vim a saber depois, mas eu não sabia isso na altura. E realmente tem sido uma aposta ganha, tem sido um prazer, fomos muito bem acolhidos aqui. Eu tive que explicar ao meu filho que ele tinha que torcer por Portugal também, não podia ser só pelo Brasil, porque ele agora na Copa, exatamente, ele agora na Copa, é que se torce o pepino, ele decidiu que ia apoiar o Brasil. O filho, claro que sim, obviamente que apoias o Brasil, mas também tens que apoiar Portugal, porque também és português, tens que saber isso, sabes, tens que saber isso também. Mas isto, brincadeira, mas ele realmente foi muito bem acolhido, estamos aqui muito bem, mas realmente é uma responsabilidade muito grande trabalhar aqui nesta cidade, que é realmente a maior cidade do Brasil, maior cidade do Hemisfério Sul, maior cidade do Hemisfério Ocidental, maior cidade de língua portuguesa. Quando se fala de São Paulo é sempre o maior de qualquer coisa e normalmente é o maior de tudo entre aquilo que se compara, não é? Mas é uma honra principalmente porque eu próprio também tenho muita família imigrada, tenho familiares que foram viver para a França, para a Venezuela, para a África do Sul, e tenho alguns ramos mais antigos com os quais já não tenho contacto aqui no Brasil também, mas como eu digo já não tenho contacto. E portanto, se poder ser cônsul-geral adjunto, poder representar a nossa comunidade nesta cidade é um privilégio muito grande e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Naturalmente que eu quero que o tratamento que nós damos, que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo dá aos seus utentes, aos seus concidadãos, tem que ser o mesmo que eu gostaria que a minha própria família recebesse nos consulados dos países em que elas estão acolhidas, não é? O Brasil acolheu muito bem os portugueses e, portanto, temos que respeitar essa tradição de hospitalidade e temos que respeitar os filhos desses portugueses também, que não são menos portugueses. Como eu costumo dizer, tenha nascido em Mogi das Cruzes ou no Mouradouro,
se for português, nós temos que tratar a pessoa com o mesmo respeito, com a mesma dignidade e trabalhar em prol dos interesses dessa pessoa, porque essa pessoa é um concidadão, é o filho dos meus irmãos, digamos assim. Eu não tenho irmãos, mas a ideia é essa, é filho é sangue do meu sangue, é gente da minha gente, não é? E isso é uma responsabilidade grande e que eu espero poder estar a cumprir. Sei que nunca será perfeito, não é? Nunca faremos um trabalho que agrade a todos ao mesmo tempo, mas o nosso objetivo enquanto consulado é sempre trabalhar em prol de todos. E é isso que eu gostaria que as pessoas acreditassem, que mesmo quando nós não quando as pessoas acham que nós não fazemos tanto como podíamos, Exatamente. quero que elas acreditem que nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer por elas, porque é essa a nossa obrigação, e mais que a nossa obrigação é a nossa responsabilidade, e é isso que nós queremos fazer diariamente. Do meu apego a Portugal. É amor. Engraçado. Amor. É o amor que a gente tava falando Exatamente. logo, que é a força É a que move força. tudo. Então, esse apego a Portugal vem, lógico, da criação dos meus avós, das histórias que eles contavam, e eu, desde pequeno, a cada colo que a minha avó me dava, o meu avô, e iam falando de Portugal. Sendo que a minha avó é de 1933, e o meu avô de 25. Claro. Então eu fui criado, como eu também falei, eles saíram da aldeia, mas a aldeia não saiu saiu. deles. E eu fui criado à Engraçado. moda da tradição. Nesse legado é que eu cresci vendo e sabendo que o vinho é mais do que uma bebida. Vinho não. É verdade. O vinho tem o seu glamour, tem. Mas o vinho vai muito além do glamour. O que eu tenho assim de mais admiração no vinho, além de tudo, são as uvas e como elas se comportam em cada terroir. Ou seja, o terroir é aquele pedaço de terra, mas também não só. É a chuva, é o sol, é tudo o que está externo e o que a videira representa, sofre, né? Mas o terroir também tem uma condição humana. Como eu tenho um estudo muito grande de biodinâmica, a biodinâmica, né, bio é vida e dinâmica é movimento. Então é um movimento dentro do vinhedo, é um movimento dentro do ecossistema, que vai muito além do físico, mas do extrafísico. É energia. Que né? bom. Então as mãos que colhem, as pessoas que fazem a vindima, transportam uma parte energética para o vinho. Que ponto de vista interessante. E até dizem que o vinho possui alma. Sim. É. Nessas condições. Porque é feito por almas. Exatamente. Não, isso Sim. é emocionante. Não, mas é muito É emocionante é você muito pensar bonito, muito bonito, nessa nesse ponto de origem vista. e nessa energia que provém daquelas mãos que já estavam Sim. colhendo nas Exato. videiras. Porque cada pessoa tem uma história, não é? E quando a gente fala da época da colheita em Portugal, ou como na Europa toda, não é? No seu geral, a vindima não é só uma colheita, mas é uma festa. É o resultado de um trabalho do ano todo, né? De uma dedicação do ano todo. E aquela colheita é feita numa festa. Da colheita à vinificação e da vinificação à taça. Tudo se resulta... Dentro da biodinâmica. Exatamente. E que festas. Que é o que meio, a região, o sol, a chuva, Exato. as mãos de quem colheu e as mãos de Exato. quem faz. Exatamente. Eu falo que o terroir, para Interessante. simplificar, é o comprimento da mão do homem com o comprimento da mão de Deus. Caramba. Olha, eu Isso- quero Não, gravar isso- isso que isso você é falou. Ainda bem que resumo tá, do que é temos... terroir. Tá gravado, eu quero gravar aqui na minha mente. Sim. Que bonito, Rafael. E como você falou, a palavra-chave disso tudo é o amor. É o amor. Porque, assim, o amor é energia, né? Porque quando a gente fala de biodinâmica, a gente fala de energia. Claro. O amor é a energia mais poderosa que tem e que rege o mundo. Pena que ninguém sabe disso. Ou às vezes negligenciam um pouco Ou essa não querem situação, ver. não é? Eu procuro ver ao máximo esse lado. Exato, Eu porque move procuro. tudo. A gente tem que procurar. É, Porque eu acho que a exatamente. essência tá exatamente no amor. E Tudo que é feito com amor
resulta num sabor diferenciado. E o vinho? O vinho realmente é a bebida, você que é um estudioso, a bebida que é mais feita com amor? Os cervejeiros que me desculpem. Era Não, isso, mas é sabe, porque eu tava pensando A assim, gente ui, sai um pouco daquela coisa da industrialização. É. Não que o vinho não seja industrializado. Mas vamos lá, vamos pensar. Você está falando do vinho desde a sua essência. Sim. Mas e depois? A transformação do vinho. Qual o vinho que não é transformado? É aquele que a gente toma na aldeia, não é? Exato. Certo. Mas e a transformação? Fala dessa variação desde a colheita até a fabricação. Bom, a elaboração do vinho é uma coisa linda, né? Então, colhe-se a uva, essas uvas são transportadas por uma desengaçadeira, e a desengaçadeira vai tirar os bagos, separar os bagos do engaço. Engaço é o cabo da uva, né? E por que fazem isso? Porque no engaço tem uma coisa chamada tanino verde. O tanino verde, sabe aquela sensação que quando você come um caqui verde, uma banana verde, e adstringe a boca? Que é um tanino desregulado, né? entendi. Então, esse desengaçar separa esse tanino que não é tão bom, ou seja, que vai dar um aspecto negativo no vinho, né? E começa a maceração. Macerou. Quando você espreme a uva, a frutose, que é o açúcar, entra em contato com a levedura. A levedura nada mais é do que um fungo, uma bactéria positiva, né? E elas vão fazer a transformação milagrosa do suco em vinho. Ou seja, o açúcar vai trabalhar junto com a levedura e transforma a fermentação alcoólica. Depois do vinho fermentado, o que acontece? Faz o estágio ou em cuba de inox ou mesmo em barricas. E uma coisa muito importante, não é porque o vinho passa em barrica que é melhor ou pior do que o vinho que só passa em tanque de inox. Há muita É gente que apenas pensa diferente. isso. Exato. Enquanto você tem frescor e muita fruta num vinho passado em inox, né? No vinho que faz estágio em carvalho tem notas mais terciárias, que a gente chama, notas mais evolutivas, como tosta, dependendo do carvalho, da chocolate, baunilha, Que cacau, engraçado. especiarias, tanto doces quanto picantes, né? Só que, falando em vinho, a gente fala nas uvas. Claro. E quando a gente fala de Portugal, a gente abre um leque maravilhoso de uvas próprias, do que a gente fala de uvas autóctones. Portugal é um país pequeno, na ponta ocidental da Europa, cabe em Santa Catarina, ainda sobra um pouco de espaço, mas que tem mais de 280 tipos de uvas próprias e que se comportam diferentemente em cada terroir. Portugal é riquíssimo em terroir, riquíssimo. A gente está falando de terroir e micro-terroir. Terroir é a área maior e o micro-terroir vai variando. Em Portugal varia a cada nem meio quilômetro. Ah, entendi. Eu pensei que fosse mais ou menos, por exemplo, a diferença entre latifúndio e minifúndio. Não, Não é por área, é por não, proximidade. É por proximidade. Ok. E como eu te acompanhei há tanto tempo, para mim é uma satisfação te ver aqui Verdade. no daí. seu programa. Sério mesmo. É verdade. Daí E foi muito bom. aí o que você falou de eu ter te dado espaço sempre, eu acho que essa é a função do jornal. Eu dei espaço para fadistas, para músicos, para eventos, para folcloristas, para eventos em geral da comunidade portuguesa. Sim. Quantos anos de jornal? E o jornal começou há 24 anos. 24 anos de jornal Mundo Então- Lusíada. Tem quase a minha idade. É o quê? Olha aí, Tem tem quase a minha quase a idade. idade da É Ana. como eu. Não é? Eu acho que ela acabou comigo agora. Não, foi um elogio, foi um elogio. É pra dizer, Já Mas tem eu um tô histórico. conservadinho ainda. é né? pra Ah, dizer super. que isso é pouco tempo, né? Até tempo. tem Exatamente. Pouco tempo, menina. É pouco tempo. Mas então, no geral, assim, é legal porque a gente acaba participando de coisas. Pô, o jornal, nesse tempo todo aí, deu espaço, ganhou espaço, foi para outras praças, né? A gente está muito bem na Baixada Santista, a gente foi para Belém do Pará, foi para Campinas, São Carlos,
foi para tanto lugar. Ó, eu tenho uma história já dos lugares onde a gente já foi para fora do Brasil a convite do governo português. Isso é um reconhecimento enorme que a gente teve nesses anos todos. Já a gente continuou com isso para você Mas poder... o jornal mesmo, Mundo Lusíada, Sei. que tem essa história fantástica dentro da nossa comunidade luso-brasileira, começou fora de São Paulo tá. e, pelo que eu sei, com Olha, uma instituição aí que é muito importante até hoje. Isso. Na época que eu comecei com o jornal, na verdade é assim, o começo do começo da história foi onde eu nasci, né? Eu nasci... Tô brincando. Pode Não- falar. não vou- Ô, não Daí, vou mas tão você pode longe. falar quando é que você exatamente. Tô nasceu, brincando. a data que você nasceu. Ninguém tá vou com tão pressa. longe. Que Ninguém você tá com acha pressa. Eu não que vai vou ser um tão problema, longe. mas às vezes é um elogio de conservação Claro, e tudo. exatamente. Você é jovem há mais tempo, Não me daí. atrapalha, eu não vou tão longe. Gostei, A gostei experiência dessa não tem expressão. preço. Eu não vou tão Experiência longe, não- mas é assim, o jornal nasceu pela falta que tinha de um veículo de imprensa para divulgar os clubes. Nem era para a comunidade portuguesa. Você já ouviu falar de Elos Clube? Ainda não. Não. O Elos Clube é um clube de serviço, você já ouviu falar? Bom, Já claro, e né? muito. Meu pai Muito. foi super participativo, ainda é. O pai muito, dela, já aliás, foi presidente do Elos Internacional, que é o Elos que agrega todas as unidades do mundo. Mas Não. fala pro pessoal, daí, o que é o Elos? E o Elos É, Clube é um pra clube de entender. serviço, é um clube de serviço. Imagina o que é para quem não é do Elos ou da comunidade portuguesa, o que é o Lions, por exemplo. É o Elos, só que sem o serviço social. Mas É mais voltado É para a Sem- luso-brasilidade? O defender que a é? língua, É a né? língua portuguesa. ok, Pra boa. defender a língua Defesa- portuguesa. Pra quem não da sabe- língua Tem uma portuguesa. comunidade com Ok. todos os países Especificamente que falam a isso. língua portuguesa. É, então, pra acho que defesa tem da língua sedes. portuguesa. Exatamente. Defendendo a lusofonia, Elos Clube. Aliás, eu quero deixar um grande abraço para todos do Elos Clube. Se estão nos E assistindo, Aí é que tá. Aí é que tá. A gente começou a ser convidado para ir naqueles jantares dos Elos e eu comecei a frequentar esse ambiente. Eu acho que foi até ali que eu conheci vocês, não foi? no Elos Clube, exatamente. Aí- Eu também era uma diretora, Eu- depois cheguei a mexer com a parte cultural do Elos Clube, é muito bacana, Eu sem devo dúvida. sempre Foi. lembrar de quem me ajudou. Você sabe quem que me deu uma ideia de fazer um jornal pro Elos Clube? Quem deu a ideia? Rui Fernão Mota e Costa. Quem será? Lembra Rui dele? Fernão Mota e Costa. Esse eu não lembro. Eu lembro Ufa, ainda vários bem, Ana, nomes, que eu né? pensava que era Eu sei que ele era muito Ainda mais diretor ali do Clube Português de São Paulo. Sim, ele era o presidente, Presidente por do muitos Clube anos. Português, Ok. certo. Mas no Elos E ele Clube, deu a ideia. No Elos Clube ele participava do Elos São Paulo Centro, ele participava do Elos ABC, Ok. ele era muito ativo no Elos Clube. E ele me falou, olha, daí não temos um jornal, um tabloide, Meio de comunicação. um informativo, Um ele falou. informativo. Informativo. Aí eu falei, bom, e eu com isso, né? Porque Pois. aí ele falou, não, eu já trabalhava para um outro jornal de São Paulo, Luso Brasileiro, que não era muito bom para mim, porque eu trabalhava para outra pessoa. Ok. Ele falou, não, deixa aquilo, E eu faz- vou te ajudar e você vai fazer um informativo pro Elos Clube. Quer dizer, começou como informativo. E, aliás, o nome não era Mundo Lusíada, ele começou um tabloidezinho pequeno, tipo um A4 assim, escrito Informativo Lusíada. Só. Só. E com o objetivo também. Só que tem o seguinte, é uma coisa que acontece que a gente não sabe explicar como. Eu comecei a fazer para uma unidade do Elos, aí o outro começou a chamar o outro. Em São Paulo tinha Elos Sul, Elos Centro, Elos Oeste, Elos Norte, Elos ABC, lembra? Sim, Tinha tudo sim, isso. vários. E eu tinha jantares todo dia quase, minha filha. Mas eu ia Exatamente. cobrir Todos os Ia eles. cobrir Era de os eventos quinta-feira, do não era? Elos. O que A eu maioria, lembro. a maioria era, mas é tinha quinta- muitos clubes de Elos. do meu pai, do clube que meu pai participava era de É, quinta-feira. eu lembro eles disso. tinham dias diferentes, entendeu? Então é impressionante, veja como o maior Aí- jornal que nós temos na comunidade verdade. luso-brasileira, que é o Mundo Lusíada, começou Sim. como Que um engraçado. simples informativo dentro Do do Elos Elos Clube. Clube, e o Elos realmente foi o elo. E era muito interessante porque tinha uma questão cultural muito forte. Por quê? Porque nos jantares, você vai falar, mas você ia jantar, fazer reportagem para o jornal. Não, mas ali tinha um palestrante, lembra? Ok. Sempre tinha um palestrante. Sempre tinha um Olha, palestrante. e diga-me uma coisa, desculpa interrompê-lo. Como é que vocês faziam essa ponte entre Portugal e Brasil com esse grupo? Como é que chamou? Não, tinha muito pouco. Esse, O esse grupo de Elos- defensores da língua portuguesa. Elos Clube.
Elos Clube. Elos Clube. Ok. Olha, eu fui saber, vendo, interagindo com eles e participando com eles, que tinha Elos Clubes e hoje tem Elos Clubes na maioria dos países de língua portuguesa. Ah, ok. Não é só no Brasil, Não é só no foi Brasil. fundado Foi por um fundado e médico, expandiu. por um médico aqui do litoral de São Paulo, Ok. Santos, né? São Vicente. São Vicente, tava pesquisando aqui. Doutor até. Eduardo, achei rápido. Eduardo Neves É, Eduardo. Moreira, do Eduardo. Eduardo. É o Dudu. É o Dudu. Neves Coelho. Mas tudo Dudu bem. pra ela, É o Dudu. É o Dudu. Quando é o Dudu. Assim, Mas, gente, tinha Eros Clube de Lisboa, Eros Clube de Faro, Eros Clube de Porto, um monte de lugar em Portugal, o Brasil e os outros países de língua portuguesa. Então era um negócio muito, muito grande. E o jornal realmente ele começou em Santos? O jornal. Como é que foi a ligação de Santos? Também pela não, força não, que não, Santos tem? Não. Então, o jornal nasceu no Eros Clube e depois, na comunidade portuguesa, Certo. aí sim é que veio essas outras ligações. Com Santos, com comunidades de outros lugares. Teve, depois que começamos com internet e colocar site no ar, aí expandiu. Já expandiu. Mas Claro. antes de ter esse Mundo Lusíada, era o informativo elista apenas, entendeu? Que engraçado. Dentro do Eros Clube, a gente falava da cultura elista e os elistas começaram a me ajudar a manter essa publicação. Por isso que manteve a publicação. Por isso é que... Aí o que aconteceu? Uma coisa ligava a outra. Por quê? Porque dentro do Eros Clube eu conheci o seu Ramiro, eu conheci. A maioria eram portugueses. Pessoas ligadas E à comunidade, a maioria o que os portuguesa. portugueses faziam? No final de semana iam nos almoços no Arouca, na Conviver. Casinha da Madeira, na Casa de Portugal. Conviver. Aí, conviver. Aí Exatamente. começaram a me chamar para ir. Que E engraçado. Olha você aí. começou a fazer Olha a aí. cobertura dos eventos. Isso. Aí por quê? Porque gostavam do que eu escrevia no jornalzinho pequeno, entendeu? Legal. Que engraçado. Quando eles começaram a me apoiar na comunidade portuguesa também, aí eu vi o tamanho da comunidade portuguesa e o como era pequeno para mim me manter só Com no aquele... Elos. Não dava, entendeu? Aí eu fui expandir, comecei a fazer uma pesquisa para ver que nome que eu ia pôr no jornal, porque não podia ser elista, né? Como Sim. é que foi o Pra- nome do jornal? Você criou o nome do Não, jornal? não, eu comecei a perguntar, eu tinha muita gente da área de cultura, lembra? Área de cultura, exato. Dos Eros Clubes. Dos Elos Clubes. Eu comecei a perguntar, e um falava, outro falava, não, tinha que ser coisa Lusíada, porque é coisa de vem de Portugal, a comunidade portuguesa é portuguesa, é Lusíada, aí tem os Lusíadas, e foi assim. E foi assim, Mundo Luzia. Foi até que alguém falou, Mundo Lusíada, Mundo eu falei, Lusíada. legal, Mundo Bonito, Lusíada. é um nome bonito. É um Fica nome na bonito, mente. né? E Fica na pegou, mente. né? Porque Pegou. aí, Fica na mente, olha, pegou, o Mundo Lusíada virou o mundo, Virou um assim, mundo, exatamente. porque Uma ponte. recheado ponte, de né? notícias. Tanto Ah, é que pô. tem gente que brinca comigo hoje, me põe no mundo. Eu falei, já tá. Eu Me sou põe no praticamente um deus agora, eu ponho você no mundo. Caramba. Chegou de Portugal e já veio no Roda Roda Vira, saiu do avião, já desceu. Agora vamos rodar agora, né? Fazer mais um percurso, né? Por Portugal, Brasil, não é? Então é maravilhoso tê-lo aqui e daqui a pouco quero que vocês conheçam mais e mais a história do Dr. Paulo Porto Fernandes. E também uma alegria estar recebendo alguém tão simpático, uma pessoa que veio aqui também nos trazer muita alegria. Ele que é um importador de vinhos portugueses e outros vinhos e outras bebidas. Salim, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Eliana. Ô, João, muito obrigado. Muito obrigado. E estou muito contente de estar aqui falando para o povo de Portugal e para o povo do Brasil, porque eu convivi minha vida toda dentro de famílias portuguesas. Então, tô feliz. Olha que maravilha. E tem muita história para contar aqui que eu já sei, histórias de bastidores que você vai trazer aqui para essa mesa. E aí, Paulo, quer dizer, através da provedoria você começa a atuar ajudando aqueles idosos, né? Porque a provedoria realmente acolhe essas pessoas que já estão com uma certa idade, dando suporte para que elas tenham do melhor nessa fase da vida. E você entra nisso também colaborando com esses idosos. Na realidade tem uma história um pouquinho anterior que foi a questão de trabalhar para o consulado
como voluntário para atender os presos portugueses, que nós tivemos aí uma população carcerária até que razoável de portugueses aqui no estado de São Paulo. Todos os presos estrangeiros ficam no mesmo local, eles ficam lá em Itaí, a 370 quilômetros, 333 quilômetros de São Paulo. E então essa visita prisional é muito complicada. Então nós tínhamos que agendar a cada 3 meses uma visita e às vezes nem era uma orientação jurídica que eles queriam conversar com alguém no consulado, com alguém que tivesse uma ligação com Portugal, para eles saberem como é que estavam as coisas em Portugal, a gente encaminhar as cartas para a família, às vezes pedir para mandar um e-mail para a irmã que não sabia que ele estava preso aqui. Enfim, e até alguns não queriam nem que a família soubesse, então a gente tinha que ir lá para buscar essa informação. E esse trabalho, depois eu fui convidado pelo senhor Ramalho da Provedoria para... Ramalho da Provedoria, que ele naquela época ele era o provedor. Era o provedor, o primeiro provedor. E aí eu fui convidado para participar da diretoria, fiquei um bom tempo na diretoria, e fazendo esse trabalho com os presos, tive contato com a parte social, a ASIC, a ZEC, enfim, são apoios sociais que Portugal fornece às pessoas mais carenciadas. Interessante. E isso levou esse trabalho, né? Acabou surgindo um convite por parte do José Luiz Carneiro, que hoje é nosso ministro da Administração Interna em Portugal. Ele me convidou para participar da lista do PS, eu aceitei. Quando foi a primeira vez que foi aceito que uma pessoa que tivesse dupla nacionalidade pudesse concorrer a uma cadeira na Assembleia da República. Nossa. E tivemos a grande felicidade e honra de conseguir ser eleito na lista do PS. E depois pude trazer toda essa parte jurídica que nós tivemos aqui, agregar essa parte na Assembleia da República, sensibilizar nossos colegas que vivem no retângulo continental de Portugal e também nas regiões autônomas, que existe uma comunidade do lado de cá e também do outro lado do mundo que precisa de um cuidado especial, precisa que haja um representante na Assembleia da República para que os pleitos deles chegassem até lá. Então foi dessa forma que eu cheguei. E merecidamente. Eu acho que, afinal, todas essas suas atribuições, dentro mesmo da Assembleia da República Portuguesa, o que trouxe para você de maior experiência? Essa sensibilização, né, de levar o que as pessoas pensam do lado de cá na imigração, isso foi uma coisa que mais me motivou. Isso daí é muito difícil para uma pessoa que está acostumada a legislar lá em Portugal e com aquelas matérias relacionadas com o dia a dia do continente, da parte tributária, da parte fiscal, enfim, e trazer uma outra realidade, que é a realidade da imigração, para dentro da Assembleia da República, né? E tanto que uma das iniciativas, a primeira que apresentei, foi para a isenção do representante fiscal em Portugal. Chegou aqui uma surprise. Desculpa, Paulo. Então, pera um pouquinho, gente. Estamos falando da isenção. Desculpa. Do representante fiscal. Do representante fiscal. É que chegou aqui um jantar especial para os nossos convivas e para vocês também, que vão saber o que está sendo trazido pelo chefe Mauro Fernandes, do restaurante O Marquês. O restaurante O Marquês fica lá na Casa de Portugal, na Avenida da Liberdade, número 602, e serve pratos portugueses deliciosos. E a gente já vai degustar. Mas voltando aqui, o Paulo estava me falando sobre a questão da isenção, que você buscou a isenção de tributos relativamente a quê, Paulo? É exatamente uma dificuldade que nós tínhamos aqui quando o idoso precisava pedir o ASIC, que é o Apoio Social ao Idoso Carenciado. Ele precisava de um representante fiscal em Portugal. E para isso, ou ele tem um parente lá que pode ser o responsável por ele, ou ele tem que pagar um representante fiscal. E era um custo altíssimo para uma pessoa que está buscando uma pensão social, né? Entendo. E aí a primeira iniciativa foi exatamente essa, de buscar a isenção, que não houvesse necessidade de ter um representante fiscal. Então isso foi uma experiência que eu
trouxe daqui do atendimento que a gente teve aqui com os idosos e levei para a Assembleia da República, além de outras iniciativas também, que eu percebi as necessidades, vivenciei as necessidades e transformei em legislação lá em Portugal. E além disso, né, eu tenho e acredito que muitos luso-descendentes também se favoreceram com algumas mudanças na lei, inclusive para obter o passaporte português. Você teve como trabalhar isso na Assembleia da República, Paulo? Se teve a fase da alteração da lei da nacionalidade, eu consegui sensibilizar meus colegas, tanto do meu partido, que a gente tem que começar pelo partido, sensibilizar as pessoas, que nem sempre é fácil, né? E depois, junto aos outros partidos, consegui sensibilizar de incluir a parte da lei da nacionalidade, da parte dos netos, que nós estávamos com uma grande dificuldade, que era a demonstração do vínculo efetivo com a comunidade portuguesa, que é um vínculo subjetivo, é um critério subjetivo. E aí eu consegui, na proposta, que fosse considerado como vínculo efetivo à comunidade, que a pessoa falasse o idioma português. Já é um vínculo, isso daí até não tem como a pessoa burlar. Ou ela fala português ou não fala português. Exatamente. Então foi um critério objetivo que passou a vigorar e caiu aquele critério subjetivo que as pessoas tinham que demonstrar que tinham imóveis em Portugal, ou que pertenciam a uma associação aqui na diáspora, que às vezes nem sempre era uma declaração fidedigna, né? E para evitar esse tipo até de verificação das conservatórias, diminuir o trabalho das conservatórias, essa iniciativa foi muito bem-vinda e foi aprovada nessa última legislatura. Olha que interessante para vocês que são netos de portugueses. Assim, começou a estimular isso, divulgar, e realmente aumentou a procura em relação aos politécnicos. Claro. Porque também as pessoas às vezes estão muito cansadas, têm aquele estereótipo, por exemplo, não és bom a matemática, não vais conseguir entrar na engenharia, logo automaticamente já chuta para canto, que a pessoa já tem ali aqueles 16, 17, 18 anos, exige uma pressão enorme, a pessoa vai ter de escolher o resto da vida com muito tempo, não é? Não dá para ter uma noção de direção. O que acontece? Na vida, eu acho que você escolhe diferente. Na vida, não no estudo nem nada. Eu não escolhi ser vendedor. Quando eu entrei na firma, o cara falou assim, você vai vir aqui, você vai ganhar meio salário mínimo e você vai lavar todos os queijos, limpar as barricas de azeitona, pesar o toicinho. Então eu não fui convidado a ir vender. Mas aí o menino perguntou para mim assim, rapaz, você escreve bem? Eu falei, muito mal. Deixa eu ver, escreve aqui. Não, escreve bem. Como tinha muito cliente, eles puseram para tirar nota fiscal. Isso foi uma coisa que eu fui gostando, me relacionando bem com as pessoas e tal. Eu não tinha 16 anos, mas eu já era vendedor. Então eu já ocupava aquele lugar, entendendo como funcionava a empresa, o que era o produto, que eram muitos tipos de produtos. E nessa empresa eu cheguei até a vice-presidente dessa empresa. Numa época difícil, tinha uns 3 mil funcionários. Foi quando eu acabei saindo da empresa em 1993 e montei a Diasa. Que é pouco conhecido, mas conhecido pela Eli. Eu conheço porque eu vejo nas garrafas escrito, é que eu leio. Ela lê os rótulos. Eu leio os rótulos, né? Não sei, né, se isso é um hábito das pessoas. É um hábito bom. Mas é um hábito bom. E eu comecei a vender. Chegou um dia, eu fui no banco reclamar, os caras não pagam e tal. O cara falou assim, cara, você tem que entender que o vendedor acabou na hora que você abriu a empresa. Aqui alguém tem que administrar isso para você receber o dinheiro. Não importa vender, tem que vender e receber. Aquilo foi um solavanco. Agitou minha mente e nós começamos a mudar o sistema de venda. Nós vendíamos, mas para quem pagava. E eu já estava dentro disso desde moleque. Claro. Não tem opção de mudar. Por quê? Porque eu gostava disso. Então, às vezes, o cara se forma com 18 anos engenheiro, ele achava que era uma coisa, quando ele chega na prática é outra. Ele se desgosta. Exatamente. E ele se desgostando, não vai ficar legal para ele. Então, eu vejo isso daí. Tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, mas tem que ser uma coisa que você tem aptidão, tem que você assumir aquilo. Porque muitas das vezes é como disse bem, quantos e quantos, por exemplo, engenheiros mecânicos chegam à prática e veem que não tem nada a ver com nada que ele do queria. que eles queriam. Exatamente. É isso. Exatamente.
Por isso é essa corrida também ao Politécnico, porque o Politécnico proporciona muito mais o lado experimental, o lado prático, o lado de campo. Porque uma faculdade é tudo muito teórico, exato, tudo muito literal, tudo por definição. Por exemplo, no caso do vinho, o vinho é Y, não é, o vinho tem muito mais acontecem várias coisas no vinho, lógico, e você vai sentir sentindo, exatamente. E o mesmo vinho hoje não é o mesmo vinho da manhã. Certeza absoluta. E acho que isso é... Tanto é que na importação, quando você tem uma 2020, se você mudar, refaz a análise. Exatamente. Não existe análise de 2020 e 2021. Exatamente. Refaz a análise. Daí colocar-se o ano, né? O ano deve ser uma outra bebida. Eu não tenho essa categoria para saber isso daí, mas eu vejo que refaz a análise. Então não é uma coisa tão simples. Faz. É outro produto. É outro produto. Muitas das vezes, por exemplo, basta o ano ter um pouco mais de calor, ou um pouco menos de água, de pluviosidade, não é? Isso já é outro produto que nós não conseguimos controlar, não é? O próprio solo, exatamente. Né? A mesma uva plantada num solo controlar. e plantada na outra, ela responde completamente diferente. Nós não conseguimos controlar. Eu não sou tão bom nesse negócio de uva, mas eu acho que o vinho tem boas bebidas e vinhos comerciais. Eu acho que os vinhos comerciais são bons também, são tratados do mesmo jeito que um vinho de alta qualidade. Só ele tem uma coisa mais definida à venda, né? Então eu fiz um vinho para vender, eu fiz um vinho para degustar, que é o caso do Palato, é um vinho para degustar. E outros vinhos, Segredo do Abade, que você falou, que é F, o Vieira Campos, são vinhos para beber. Exatamente. Bebe todo dia, não vai te fazer mal, um vinho de qualidade, um preço acessível. Origem é um vinho que... Um belo vinho, é um alentejano bom, que é feito não pela herdade do Rocinho, mas é feito pela Rural, que a herdade do Rocinho é um monumento. A Rural hoje está do lado, mas é um belo vinho também, você beber. A Eliana gosta. Eu gosto. E quem quiser ter acesso a esses vinhos, pode ir direto lá na sala? Quem quiser demais, não para consumidor final. Senão eu vou... O que acontece? Se eu começar a vender para consumidor final, eu seria um concorrente do parceiro que me compra. Mas a gente indica. Por exemplo, eu quero comprar vinho X. Não tem problema, tem tal lugar. Olha, onde eu posso... Olha, no Mauro tem tal vinho, no outro tem tal vinho. A gente vai indicando. E indica também onde tem, e a gente padroniza um preço. O que eu faço questão de fazer? Às vezes, não é só vender. A gente faz um preço máximo e mínimo ao consumidor. Pode vender a 30, 40, isso é um problema da pessoa que está vendendo. Mas menos que um preço X, não. Porque senão fica uma concorrência entre você, entre ele, num nome só. Isso a pessoa fica esperando alguém. Ninguém vende. Ninguém vende. Fica esperando quem vai vender mais barato para eu comprar. Então a gente padroniza, tenta por um preço. É uma coisa trabalhosa, mas é compensadora. Claro, exatamente. Então quer dizer que quem quiser saber mais a respeito desses vinhos que você importa, pode entrar em contato com a Dizal? Pode entrar em contato. Então qual é o contato da Dizal? Não, da Diasa. Da Diasa. A Diasa é 94442-8383. Aí eu vou encaminhar a pessoa para onde ele consiga adquirir o vinho que ele queira, como ele Então quer. tem esse atendimento Tem. ao cliente. Pode perguntar para o Mauro nós conhecemos. Eu atendo qualquer pessoa que me ligar, porque se a pessoa me ligou, precisa de mim. Então não importa quem é. Exatamente. Não quero saber quem é. Me ligou, eu atendo. Se eu não puder atender agora, eu ligo depois, mas eu atendo. Então, olha, lembrem-se de Asa, lembrem-se Salim. Isso aí. E Salim, consegue achá-lo ou a sua empresa pelas mídias sociais? Não, hoje não consegue, porque nós estamos refazendo as mídias agora, porque nós estamos fazendo a nível nacional. A gente Porque as pessoas vão procurar, sabe? Não, sim, mas é que hoje eu não consigo. Mas nós tivemos, já começamos agora a fazer o quê? Todas as mídias, fazer o catálogo virtual, essa coisa que depende de uma pessoa que saiba fazer isso. E nós esbarramos em algumas coisas que não conseguimos fazer. Mas vai se resolver, acho que uns 2, 3 meses já estamos aí. Aí já passo para vocês passam para todo mundo. Exatamente. Depois também por comentário muito interessante, porque eu também gostava muito de ouvir o que é que o Sr. Martins tem para nos dizer sobre isso. Diz assim: Martins, por favor, teria como falar um pouco sobre a Ilha da Madeira, cidade da minha mãe, avós e bisavós?
Assim, a Ilha da Madeira, claro, é a Pedra do Atlântico, é uma terra encantada. Eu sou suspeito de falar porque eu sou natural de lá. Mas sempre que eu vou a Portugal, desde que eu estou aqui, já fui umas 20 vezes à Madeira, né? Madeira realmente é extraordinário pelo clima e pelas belezas naturais e pelos amigos que também que nos recebem e pela gastronomia. Eu adoro também saborear uma espada preta, né, que é o peixe tradicional da Madeira, tomar um vinho jaqué, um vinho americano e cerveja artesanal lá também. Artesanal, exatamente. E é bom também a gente saborear o famoso bolo do caco com manteiga d'alho. É uma delícia, rapaz. Eu já ouvi falar desse bolo, muito bom. Nós temos a Casilha da Madeira aqui em São Paulo e fazemos isso também. Ó, João, vai ser uma honra a gente se ver e quem sabe até podemos nos encontrar na na nossa querida Ilha da Madeira, né? Que lá é a 8ª maravilha do mundo, viu, João? Com certeza, para muitos a primeira, mas pronto, temos que obedecer às estatísticas, não é? Exatamente. Aí a gente tem que lembrar, né? A Madeira é um jardim. O Balinho da Madeira, do Max. É um jardim, no mundo não há igual. Seu encanto não tem fim, né? Seu encanto não tem fim. Seu encanto não tem fim. És filha de Portugal. És filha de Portugal. Agora vocês cantam com a gente, Martins. Claro. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar. O bailinho da Madeira. Agora aí você pode fazer o seu adendo. Original. Nós viemos para a Argentinha da Madeira. E por que não falar Argentinha da Madeira e termos essa transformação Pois é, de falar... aqui no Brasil que transformaram, mas em Portugal o pessoal continua cantando. Viemos bailar para a Argentinha da Madeira, que é o original do Maximiano de Souza. O Max, exatamente. Então quis fazer algo assim que pudesse ser algo que tirasse aquela conotação Exato. Que pudesse ter, que a Argentinha é uma Argentinha. Acho que é diminutivo, que é pejorativo e tal, não sei o que lá. Vamos dançar para a Argentinha, mas ele estava se referindo, dançar para o povo que nos acompanha para a Argentinha. É um nome assim carinhoso. Carinhoso, exatamente. O que no Brasil às vezes poderia dar uma outra conotação. Então, na Casa da Madeira... Mas então podem cantar dos dois jeitos. Do jeito, fica à vontade. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar pra Argentinha da Madeira. E aqui o Balinho da Madeira. Aqui, vamos e no dançar. início da música, eu venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, Trago aqui estas couvinhas, Para amanhã o seu jantar ou para amanhar o seu jantar? Não, para amanhã o seu jantar. Para amanhã. Porque dizem também que é para amanhar, né? Não, mas o certo, então, o que o Max fala é para amanhã o seu jantar. Porque realmente tem umas versões, mas a versão autêntica, então, é a do Max, sem dúvida nenhuma, e aquela letra original. O Max nasceu em 1918 e a sua profissão ele era alfaiate, depois passou a cantor. E ele, inclusive, foi para os Estados Unidos, na Califórnia, em Las Vegas. Ele foi o primeiro cantor português a cantar no Cassino de Las Vegas. Brincadeira, o Max. Poxa vida, O Max é um grande compositor e cantor, para vocês que não conhecem, exato. da Ilha da Madeira. Ele esteve em São Paulo e se apresentou no programa do Silvio Santos. Ele imitou a Amália Rodrigues, colocou um chale e cantou a música da Amália no programa do Silvio Santos. É brincadeira. Olha, isso eu já não sabia, Martins. Quer dizer que o Max imitou a Amália Rodrigues. Inclusive, curiosamente... Na falta da Amália, tinha o Max para imitá-la. Curiosamente, a Adriana assistiu esse programa. Até hoje ela não esquece. Não esquece. Então, mas não você só conhece de grandes autores da Ilha da Madeira. Portugal. Mas assim, expoentes mesmo que vieram da Ilha da Madeira, além de você, não é? Porque você é um grande expoente. Vamos dizer, quais os nomes assim que você tem para citar, além do Max e você acha que a cultura da Ilha da Madeira, ela veio realmente assim com personalidades fortes? Nós temos cantores aqui madeirenses, você lembra do Dan Félix? O Dan Félix, grande Dan Félix, meu amigão pessoal, muito boa lembrança. Antônio Damasio Félix, Dan Félix, ele era natural da freguesia do São Roque, Funchal. E, aliás, eu tinha muita amizade comigo, porque ele trabalhava numa agência de turismo na Avenida São Luís.
E sempre que lançava um CD, ele me procurava para divulgar. Então eu sempre tinha aquele carinho. O Félix está lançando um álbum novo, aí traz que é quem ele ia lá no meu programa e tal. Ele sempre divulgava nos programas que eu participava, ele ia sempre junto. Então deixou muita saudade o querido amigo Dan Félix, uma das grandes vozes da música portuguesa e madeirense. Tivemos também a Conceição de Freitas. Outra madeirense cantou em São Paulo também. Radicado em São Paulo, exatamente, né? que já nos deixou e deixou grande saudade, como assim o Dan Félix. Temos o Carlos Madeira, que foi folclorista, já cantava folclore, também militou muito tempo na Casa da Madeira do Grupo Folclore, ele que era o principal voz do Grupo Folclore da Casa Ilha da Madeira de São Paulo. E por aí afora, esses foram os homens que fizeram a ponte Madeira-Brasil no sentido de trazer a música portuguesa daquela região para cá. Nós tivemos muitos empresários que vieram para cá e tal, aí realmente é uma infinidade deles. Exatamente. Continuando a falar com o Dr. Antônio de Almeida e Silva, que além de ter sido presidente mundial das comunidades portuguesas, isso que ele já falou, até 2005, atuou 10 anos no Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Para muitos, doutor Almeida. Isso foi depois. Isso depois. Qual os 10 anos? Qual é o período desses 10 anos? De que ano a que ano? Aqui em São Paulo, você está dizendo, no Conselho. Né? Foi 2009 a 2019. E para que muitos saibam, doutor Almeida, o Conselho da Comunidade Luso-Brasileiro, qual é a principal finalidade do Conselho? Você que foi presidente durante tantos anos. Aqui em São Paulo, o principal objetivo da instituição era divulgação dos valores da comunidade luso-brasileira, composta por 2 nações, 2 povos, cheios de história, e também a divulgação, como eu falei, festejar as datas importantes dessa comunidade, e nós fizemos isso durante todos esses anos, inclusive na Assembleia Legislativa, comemorando o Dia de Portugal, no 10 de junho, e 22 de abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira. Na Câmara, nós comemoramos os 10 anos seguidos, premiando pessoas, indicando pessoas para receber um destaque. E eram assim, pessoas de todos os segmentos, da culinária, das artes, da música, enfim. E nós fizemos isso a vida inteira. E também a defesa dos valores, conforme eu disse. Então, quando havia algum fato que justificasse a nossa ação, a nossa atuação, como reclamar, processar, nós chegamos a ter 3 processos que foram até o fim, inclusive. Infelizmente, aqui no Brasil, e o Ramiro sabe disso, o humor tudo pode. O humor tudo pode. Amor é relativo. Não, o humor. Mas o amor é relativo. Ah, sim, sim. Quando é coisa do humor... mas era um humor, era um programa humorístico. Então, ficava por conta dessa interpretação. Eu discordo, porque você pode fazer humor agredindo e ofendendo um povo, como foi o caso que nós tivemos aí. Infelizmente, conseguimos em primeira instância, em segunda não. O tribunal entendeu isso. Não, mas o humor tem uma amplitude maior, é bem flexível. Então, aquilo entristeceu muito, mas tudo bem. Fizemos o nosso papel. Então, o objetivo do Conselho é esse, acompanhar o respeito aos valores históricos e culturais do país e do povo, participação e organização das festas típicas, das associações, apoio nas associações, você defendeu sempre muito arduamente. E era isso, e nós vivíamos isso intensamente, com muita emoção, com muito amor. Assim, isso não é conversa fiada, não foi verdade mesmo. Isso, eu sou assistente nesses 10 anos. Você é meu amigo. Não. Mas não sou suspeito. E grande saudade da sua gestão no Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. E a Fátima Macedo está perguntando, doutor Almeida, como vê o futuro da nossa comunidade?
A Fátima, eu não posso deixar de falar, que a Fátima foi minha diretora, já a conhecia antes. Aprendi a gostar de folclore com a Fátima. E a Fátima foi uma diretora fiel, exemplar, atuante, a quem eu devo muita gratidão. Eu quero que, se ela estiver escutando, mandar um beijo no coração. Eu tenho profunda admiração por ela e por toda a família, por toda. Beijo, Fátima. E o futuro da comunidade? A pergunta. Doutor Almeida, como vê o futuro da nossa comunidade? Eu diria, eu vou ajudá-lo, a Deus pertence. É lógico que eu vejo com muita esperança, acredito, porque nós temos um potencial tão grande que não vai acabar à toa. Mas eu vejo a nossa comunidade que se perdeu, principalmente após a pandemia. E se perdeu assim com pessoas que nem todos vieram para a comunidade como a época do Ramiro, a minha mesmo, que vinham com o coração na mão. Para somar. Com o patriotismo. Não, pessoas que vieram para tirar vantagem, é lógico que um ou outro só, felizmente. Mas, quer dizer, eu não vejo a comunidade com aquele incentivo que nós tínhamos antes, com aquela força e perseverança, determinação mesmo. Aquele fervor mesmo, né? Eu não garra. vejo hoje ela assim. Claro, as nossas associações continuam com o seu valor preservado. Temos associações aí às quais nós devemos muito, porque sempre foram defensoras também da comunidade e de todos os valores históricos e culturais. Mas eu não vejo assim, até pela época é diferente, né? Antigamente os portugueses eram mais ligados à nossa terra. Hoje perdeu-se um pouco, até porque nós também viramos um pouco brasileiros aqui. Nós, mercê do carinho que os brasileiros tiveram conosco, né? A gente não sente nem muita falta da nossa gente, nesse sentido que eu estou falando, né? De convivência. Antigamente, se você quisesse lembrar de Portugal, ouvir uma música, comer um prato diferente, você tinha aqui nas associações. Sim. Hoje não é tanto assim. Hoje não é tanto assim, porque as coisas mudaram. De qualquer maneira, e voltando à pergunta inicial, eu ainda acredito que a gente, durante um bom tempo, não muito, e eu não quero ser aqui um profeta maldito, mas eu acho que nós ainda vamos ter um bom tempo aí em que a comunidade vai estar atuante. E aí... É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. 4 paredes caiadas. Léo. Tudo bem com vocês? Depois de um Obrigada tempinho, por vocês estarem aqui novamente. Um vai sentar aqui, o outro vai sentar aqui, vai fazer parte dessa mesa bonita que tá aqui. Por isso que a gente tá com... Tudo bom? agora sim, mais uma vez. Olha, João, quem tá chegando aqui? Léo Fernandes e o Caio, que vem abrilhantar o nosso programa com música. Ele que é cantor, além de cantor e empresário, Léo Fernandes. Aí tá todo o nosso público aí te acompanhando. E o Caio, que também é demais. Eu sou Cantor, compositor e o Léo é meu amante. E nós estamos aqui, a Casa de Portugal, tudo que você precisar, estamos aqui. Ah, que maravilha, né? obrigada, Muito senhor bom. Ernesto. E também, o senhor é diretor aqui do Social da Casa de Sou Portugal. diretor social e do grupo folclórico. E quais são as suas atribuições na diretoria como diretor social? Bom, eu sou diretor social justo para fazer as festas do grupo, né? Das festas do grupo. E eu sou responsável pelo grupo, fui ensaiador do grupo da Casa de Portugal há muito tempo. Agora nós temos uma menina que está aqui já há uns 30 anos no grupo folclórico, uma brasileira, que é a Luciana. Luciana. Tá? Que está ensaiando o grupo. Estou passando para ela ensaiar o grupo folclórico da Casa de Portugal. Que ela é uma menina que entrou aqui, brasileira,
e nunca saiu, sempre no grupo, e ela tem uma capacidade tremenda. E ela dá show. Dá show. Então, quer dizer, está apta a ensaiar? Apta a ensaiar, sim, senhora. Ela pegou muito o meu jeito e, né? Você sabe que a Casa de Portugal, lógico, nesses 50 anos, gravamos já 5, agora é CD, né? Mas já 5, o quinto, que nem eu falei há pouco, mas e nós sempre estamos pegando gente jovem. Quem quiser participar do grupo folclórico da Casa de Portugal, venham aos ensaios da Casa de Portugal, normalmente de sábado a partir das 18 horas, quando não é no sábado, no domingo. Mas entre em contato com a nossa secretaria, que eles passam os dias dos nossos ensaios também, tá bom? E vão ser sempre bem-vindos. Estamos aceitando moças, rapazes, crianças. É muito bom as crianças, que elas já vão pegando as coisas de pequena e é muito mais fácil para elas aprenderem. Sim. Entendeu? E vindo aos ensaios é o primeiro passo. É o primeiro passo. E venham na nossa festa da Vindima, que vocês já vão ver como é que o grupo da Casa de Portugal se apresenta. E essa sua política está certíssima, que é trazer os jovens para o nosso folclore. Justamente. É trazer os luso-descendentes, os filhos, netos de portugueses, e tanto que veja, né? Uma brasileira, Luciana, que agora vai ser a ensaiadora do grupo. Não, já é ensaiadora do grupo folclore. Então, quer dizer, nós temos que dar atenção a isso, não é, seu Ernesto? Que é preciso abrir as portas para as pessoas. Então, Claro. realmente, o senhor está de parabéns de fazer essa divulgação dos ensaios e que vocês possam, sim, assistir esses ensaios vindo aqui à Casa de Portugal e já aproveitam e conhecem a Casa de Portugal. Claro. Muito bom. Você veja que as pessoas que dançam, agora, portugueses que dançam mesmo, acho que é uns 2 só. O resto são todos ou filhos ou brasileiros natos, que eles adoram o folclore português também. Agora, seu Ernesto, e tem os veteranos que dançam? Tem os veteranos. Então me conta essa história, porque eu acho que eu já faço parte dos veteranos. Pronto. Você sabe que eu já nós já fizemos isso numa festa, no aniversário do grupo, há uns tempos, uns 5 anos atrás, mais ou menos, e nós convidamos os veteranos da Casa de Portugal antigos. Você precisa ver o show que eles fizeram aqui na casa. Olha que maravilha. Tá? E agora, nos 50... Olha, o próximo eu quero estar participando, Pronto, tá? Nem se for para ser porta-bandeira. Estás convidada. E nos 50 anos, também vamos novamente convidar os veteranos para participarem do aniversário de 50 anos da Casa de Portugal, do Grupo Folclórico da Casa de Portugal. Exatamente. Quando é que vai ser esse aniversário? Isso vai ser em novembro. Ainda tem tempo para Tem organizar um pouquinho, tudo. tem. Isso é a nossa festa, agora já vamos começar a falar sobre isso. Já estamos convidando as pessoas para virem aos ensaios, já para irem, já tem, você sabe que tem gente com 80 anos que é que nem eu já estou com 76 e ainda quero dançar uma música. Claro que quer, óbvio. Não, se e outra você vier, coisa, eu danço até contigo. Eu canto. E o seu Ernesto dança mesmo. Porque quem é bailarino e tem um preparo físico, não é? Porque é como um atleta. Sim, sim. Tem um preparo físico. Quanto mais ensaia, por isso é que nós ensaiamos 3 horas, sábado é 3 horas no mínimo o ensaio para todos. E vamos dizer que o folclore português é uma terapia Sim. também. E é um grupo de amigos que se forma. É uma família. É uma família. Isso é uma família. Normalmente os grupos folclóricos... Porque também tem uma coisa, né, senhor Ernesto? O senhor apresenta o grupo, não é? Sim. Então, quer dizer, como apresentador, como é que o senhor apresenta o grupo? Não, eu apresento as músicas, dou o lugar de onde as músicas são. Fala dos trajes. Das aldeias, dos trajes, né? Desde a chinela até o pé, é tudo autêntico, entendeu? Então, eu procuro apresentar da melhor maneira o grupo folclórico, assim como eu aprendi a dançar folclore. E eu passei também para os componentes do grupo aquilo que eu sei, que eu aprendi,
E eu passei para eles, e por isso é que o grupo da Casa de Portugal, se em qualquer lugar se apresenta, é muito bem representado, é muito bem recebido. Agora, qual é o traje principal mesmo das bailarinas? Não, traje do Minho. É o traje do Minho. Do Minho, que é o mais bonito. Eu acho que nós, fora da nossa terra, fora do nosso país, nós temos que apresentar as coisas mais bonitas que nós temos em Portugal, né? Então, eu acho os trajes do Minho maravilhosos. Por isso é que nós temos, de trajes do Minho, nós devemos ter aí umas 100 mudas. Pelo menos 100. Tem muito mais de 100 trajes. Não é só do Minho, 100. Está aqui, embaixo. Está aqui embaixo. Aqui. Quer dizer... Um dia que você queira, nós vamos trazer aqui 2 meninas vestidas com os trajes típicos, vão ficar aqui conosco. Então, olha, quando vier a Conceição... Tá. Já vem também as meninas para nós Isso. mostrarmos para os nossos espectadores toda essa beleza do traje do Minho. E é um traje colorido? Colorido, vermelho, verde, cinza, castanho, que nós chamamos em Portugal. Várias cores, agora traz todas as cores aqui. Eu me lembro que eu me vestia, como era a porta-bandeira, eu me vestia com a roupa preta. Preta do Minho. Do Minho. Eu sei. Nós temos esses trajes, ainda estão aqui conosco. O lencinho assim branco. O traje do Minho foi preto, mas é muito bonito esse traje. É lindíssimo, lindíssimo. Muito bonito. Quando é o traje preto, o que significa? É o traje de dó. Se usa esse traje, vamos no velório? No velório. Quando morre alguém. Assim, esse traje é usado, mas é muito bonito, não é? Você usa, fala que é traje de dó, que é para quando morre alguém, ou assim, as pessoas já vão com aquele traje mais, né? Não tão colorido, né? Para isso. E eu me lembro que à época, toda aquela rede de cinemas Havaí passava o grupo lá em Portugal. Como é que tinha sido a viagem, tudo. Como é que é a divulgação hoje? Vocês usam as redes sociais para mostrar para o público os componentes dançando e as festas são gravadas? Sim, tudo gravado agora. Agora, se você entrar no Story da Casa de Portugal, do Grupo Folclórico da Casa de Portugal, você vai ver uma maravilha. Depois eu te mostro aí alguma coisa que eu tenho no celular. Para aqueles que quiserem ver a atuação pelo celular, pela internet. Está tudo na internet, está tudo online. É só entrar na Casa de Portugal. Isso, Grupo Folclórico Casa de Portugal de São Paulo. Eu me lembro, eu te entrevistei no meu programa de TV, que era o Luso Brasileiro. Nossa, pois é. Eu tive a oportunidade de te entrevistar também na Rádio Trianon. Também. Então, gente, vamos preparar o coração, vai. Preparar. E o que você preparou pra gente hoje? Olha, vai ser na emoção. Ela não vai falar. Não, vou só. Vai falar? Não. Mas é conhecido o fado que você Esse fado, ele é um fado mais atual, mas que eu gosto muito e gosto do compositor, porque é um grande amigo meu, Jorge Fernando. Né? Grande expressão. Jorge, que foi assim generosíssimo comigo, né? Gravei o último CD com ele, ainda não saiu por motivos 1000, né? Mas que é meu amigo e ele escreve maravilhoso, né? Ele é um compositor para mim. Ele canta também, sim, não é? Ele tem uma voz bonita, mas ele, a carreira não. Mas vamos dizer, né? Ele é um cantor e compositor. Ele é compositor, produtor. Ele tocou para Amália, ele cantou com a Amália. Amália Rodrigues, né? Saudade. Hoje ele lançou a Marisa, ele lançou a Namora. Fábia Rebordão, que hoje, né, é a esposa dele, mas ela é prima neta da Amália Rodrigues, né? E eu tive, a sorte e a honra de conhecê-lo em Portugal, e ele foi generosíssimo. Quem é Cissa Marinho, né? Quer dizer, em Portugal para ele, mas e ele realmente foi generoso, ele e a Fábia, então
Eu gosto muito das composições e hoje eu canto pelo menos uma dele, né? Nossa, que Né? maravilha. Eu Gente, gosto muito. Que inclusive eu gravei no meu segundo CD. No segundo CD. Sim. Quantos CDs já, Cissa? Eu tenho 3 e mais um agora que eu ainda não lancei. Vai lançar em 2023? Olha, ainda não. Queremos essa novidade aqui em primeira mão, Cissa. Ainda assim, ainda não sei, tem algumas coisas ainda, mas quem sabe até o final do ano a gente não consiga, né? Ou então desmembrar isso e fazer de uma outra forma e colocando né, um fado por vez, né? Mas tá bonito. Tá evoluindo. E, Tá. e os 3 CDs que você tem, quais são esses CDs? O primeiro chama-se Cissa Marinho ao vivo, que a gente fez o vídeo, né, Sérgio? O DVD, e as pessoas pediram e a gente acabou tirando do DVD, né, fazendo o CD. O segundo é Estas Minhas Raízes. Estas Minhas Raízes, né? lindo. Que a gente... Eu tenho música, inclusive... Não, do Jorge não tem, tem do Pedro Vilar. Ai, grande Pedro Vilar, que está lá em Portugal, né? grande tem fadista. do Pedro Vilar. Deu uma força pra gente. Deu uma força enorme, né? E o terceiro, que é Além Mar, Além de Mim, que eu acredito que esse foi assim, um CD mais maduro, né? Tem E olha o nome que bonito, É. gente. Além Mar, Além de Mim. Que Exatamente. Você que escolheu. Olha, nós fizemos uma lista de coisas, né? Aí um amigo, grande pratinha, né? Ele é muito criativo e eu falei o que eu ia fazer, porque esse CD ele tem tanto fados portugueses como fados brasileiros. Olha, que coisa Tem, né? maravilhosa. Então ele falou, Cissa, eu tinha alguma coisa de Além Mar, ele falou, Além Mar, Além de Mim. É esse. Então agora qual é o fado então que você vai Então, nos brindar? com de esse Jorge Fernando, Chuva. Tá preparado? Vocês estão preparados? Eu vou fazer o Chuva. possível para não chorar com esse fado, tá? Bom, vou aproveitar e mandar um abraço para o Osmar Malheiros. Ah, aqui, né? pois é. O Osmar, ele é meu amigo, ele foi meu aluno quando eu tinha escola de música. Pois é. Aliás... E ele, depois dele ser meu aluno, eu fui aluno dele de informática, porque ele é um profissional da informática. Mas, para além disso, é um grande compositor. A gente tem muita música aí dele, músicas lindas. Inclusive, tem uma no CD dela. Parabéns também. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida a saudades que trago, aquelas que eu tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste eu não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera.
moça perdida, gritava a cidade, e o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo, a cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo, a cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade.